E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo bem? Meu nome é Leonardo Vieira, sou professor de Direito Tributário aqui do Revisão PGE, sou membro do Revisão do PGE, sou procurador do Estado de Mato Grosso e hoje venho tratar com vocês sobre dois aspectos muito interessantes, muito importantes em provas de concurso público em Direito Tributário, que são prescrição e decadência. Muita gente fica com muitas dúvidas a respeito do assunto e a gente está aqui para esclarecer todas elas. Prescrição e decadência. Espero que ao final dessa aula, são cerca de 30 minutos, você consiga acertar qualquer questão e acho que dá, tá? Acho que dá. Não há tantos pontos assim que permeiam esse assunto, mas alguns pontos são bastante complicados, especialmente quando se trata de decadência. Tranquilo? Vamos lá. Prescrição e decadência primeiro, para que você consiga entender a ideia toda da aula, eu vou dar uma explicadinha do que se trata cada uma dessas. Em primeiro lugar, você tem que saber e ficar bem atento que com a diferença entre prescrição e decadência que você conhece lá do direito civil, do direito processual civil, com a situação da prescrição e a decadência em direito tributário. Ponto 1. Prescrição e decadência tributária só podem ser regulamentadas por meio de lei complementar. Está na Constituição. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Ponto 2, muito importante também. Prescrição e decadência são hipóteses de extinção do crédito tributário. Aí já é o ponto em que diferencia lá do direito civil. Ambas extinguem o direito de crédito, extinguem o crédito, extinguem a possibilidade de cobrança pela Fazenda Pública de um tributo, tá? Prescrição e decadência são hipóteses de extinção do crédito tributário, então elas são semelhantes, ambas são a mesma coisa para fins, melhor dizendo, são espécies de um mesmo gênero, que é a extinção do crédito tributário, são hipóteses de extinção do crédito tributário, beleza? Elas se diferenciam e a gente vai explicar isso também. Eu acabei de dizer para você que a prescrição e a decadência tributárias tem que ser regulamentada por lei complementar. Daí eu já quero que você abra aí no seu navegador a Lei 6830, olha o artigo 2º, parágrafo 3º. A Lei 6830 é a Lei de Execução Fiscal. A Lei 6830 fala que, inscrito em dívida ativa um débito, há a suspensão da prescrição por 180 dias. Esse dispositivo legal somente se aplica para débitos não tributários. A gente vai ver isso quando a gente tratar de execução fiscal. Trataremos aqui também, mas eu já quero que você fique atento. Essa previsão do artigo 2º, parágrafo 3º, a jurisprudência dos tribunais superiores considerou válida, mas somente aplicável aos débitos não tributários, que também podem ser inscritos em dívida ativa e cobrados por meio de execução fiscal. Tá? Artigo 2º, parágrafo 3º é válido, recepcionado pela Constituição, mas não se aplica a créditos tributários. Fechou? Vamos lá. Seguindo, artigo 174 do CTN, abre ele. Ele fala o seguinte: a Fazenda Pública tem um prazo de 5 anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, para ajuizar a execução fiscal, para cobrar aquele débito. Se a gente for pensar numa linha da vida do crédito tributário, a gente vai ver o seguinte: primeiro tem um fato gerador, uma hipótese de incidência tributária. Depois, acontece o fato gerador no mundo fenomênico, no mundo dos fatos, a subsunção. Ocorrido o fato gerador, nasce o quê? A obrigação tributária. Depois, havido o lançamento, essa obrigação tributária se converte num crédito tributário. Esse crédito tributário pode ser extinto por diversas formas: pagamento, compensação. Uma delas é a prescrição, outra é a decadência. Lançado e constituído, melhor dizendo, lançado um crédito, há a sua constituição. Depois que há a Constituição, é possível que haja um processo administrativo tributário, é possível que haja ali uma discussão no processo administrativo, por meio de recursos administrativos, por meio dos prazos previstos na lei do processo administrativo do ente público que fizer aquela cobrança.
Encerrado esse procedimento administrativo, quando ele existe, afinal, por exemplo, para tributos sujeitos a lançamento de ofício, não há um processo administrativo típico. O próprio vencimento termina concluindo na constituição do crédito tributário e isso é admitido pela jurisprudência, tá? Mas assim, correu aquele processo administrativo, um momento ele se extingue, acaba, né? Acaba ali, há uma decisão administrativa irrecorrível, enfim, todo o processo tem seu fim. Então se esgotou, se exauriram as instâncias administrativas, há a constituição definitiva do crédito, ou seja, se encerrou a discussão administrativa. Quando há a constituição definitiva, daí começa a correr o prazo prescricional, o prazo para se cobrar aquele débito numa execução fiscal. Para se cobrar, em regra, a inscrição endividativa. A inscrição endividativa é a pergunta que eu te faço. Ela tem algum efeito, algum reflexo na prescrição tributária? Não. Como eu te disse, a inscrição endividativa é um marco temporal que somente se aplica para os créditos não tributários. Se você olhar no 174, parágrafo único, você vai ver que o que interrompe o prazo prescricional é o despacho que ordena a citação na execução fiscal. Então, a Fazenda Pública tem um prazo para ajuizar de 5 anos e o que interrompe mesmo é o despacho. Antes da Lei Complementar 118 era a própria citação. Hoje é o despacho a situação mais benéfica para a Fazenda Pública. No entanto, a jurisprudência do STJ, ela fala o seguinte, olha, é o despacho que interrompe, mas esse despacho, a gente aproveita a disposição no CPC e aplica ela também às execuções fiscais, de forma que o despacho, a data do despacho, retroage à data da propositura da ação. Pois é na data da propositura da ação que se percebe o fim da inação do poder público, o fim da inércia do poder público e o que justifica que haja essa retroação à data da propositura da ação e assim não se considera prescrito alguns créditos em que houve um despacho de citação posterior, tá bom? Eventuais demoras para processar aquela execução fiscal também são afastadas se essas demoras forem culpa do judiciário. Súmula 106 do STJ diz que se houver mora decorrente das falhas do mecanismo da justiça, e não da Fazenda Pública, do credor do exequente, não há aí a prescrição, beleza? Vimos aí alguns aspectos de prescrição, muita coisa importante. Decadência. Decadência é o prazo que a Fazenda Pública tem para lançar o crédito tributário, o prazo que ela tem para constituir. Eu disse lá na linha da vida que existe o fato, a hipótese de incidência é o fato gerador, nasce a obrigação tributária. O que é que a Fazenda Pública precisa fazer? Ela precisa lançar esse crédito. E aí ela tem um prazo para lançar esse crédito, para constituir esse crédito. Esse prazo também é de 5 anos e há situações que geram dúvida, especialmente nos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Os tributos sujeitos a lançamento por homologação, eles nos trazem 2 dispositivos no CTN, o 150, parágrafo 4º, e o 173, inciso 1. Leia os dois. Pause na aula, leia os dois. Agora você volta para cá e eu vou facilitar a sua vida. Primeiro, constituição do crédito, decadência é o prazo para constituir o crédito tributário. No entanto, você conhece a jurisprudência e você sabe que o STJ já disse o seguinte, quando há declaração pelo sujeito passivo, essa declaração já funciona como uma hipótese de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de efetuar o lançamento. A atuação do contribuinte, ela substitui nesse ponto a atuação do fisco, fazendo com que haja a constituição do crédito tributário pela declaração do sujeito passivo. Então, quando há declaração, já está constituído o crédito tributário, a gente só tem que pensar agora em prescrição, acabou a decadência. Quando não há declaração nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, aí surge a divergência do 150, parágrafo 4º, e do 173, inciso 1. O 150, parágrafo 4º, fala que os 5 anos são contados da data do fato gerador, e o 173, inciso 1, fala que se começa a contar o prazo de 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte em que ele poderia ter sido lançado, ou seja, da data do fato gerador. Tá? Qual é a situação mais favorável à Fazenda Pública? É a situação do 173, inciso 1, que nos dá mais prazo, obviamente. Você só começa a contar o prazo no ano seguinte. Como é que isso foi decidido? Veja,
O tributo que ele é sujeito ao lançamento por homologação, ele é chamado também de autolançamento. O contribuinte é que faz a declaração, ele que informa, e daí a Fazenda Pública somente homologa. A Fazenda Pública somente homologa se aquele lançamento é efetuado pelo próprio contribuinte e pago por ele, tá ok ou não. Se a Fazenda Pública verifica que teve alguma coisa não declarada, o que é que ela faz? Lançamento de ofício pela parte complementar, complementando aquilo que ele não pagou. Então, lançamento de ofício constituindo o crédito tributário. Beleza? Quando a Fazenda Pública verifica que o lançamento está ok, ela simplesmente homologa e acabou o processo. Quer dizer, acabou o processo administrativo, acabou aquela dúvida, não tem o que pagar, está extinta a obrigação tributária. Beleza? Então, agora eu quero saber assim, ó, quando eu falei que tinha declaração, é porque é possível que o cara declare, mas não pague tudo. É possível que ele declare e pague tudo. É possível que ele declare, mas não pague nada. É possível que ele declare e pague uma parte. É possível que ele declare tudo e de tudo que ele declarou ele pague uma parte, mas não declare outra parte. Entendeu? Então vamos lá. Tudo que ele declarou já está constituído. Agora, se o contribuinte, ele deixa de declarar alguma coisa, não está constituído. Beleza? Nessas situações, a gente tem que observar o seguinte. As hipóteses de declaração a gente já afastou porque, beleza, já constituiu. Mas quando ele não declara uma parte, a gente tem que observar se houve algum pagamento ou se não houve nenhum pagamento. Beleza? Se o cara, eventualmente, pagou um pouquinho, há o que ser homologado pela Fazenda Pública, e daí a Fazenda Pública vai verificar, eita, ele pagou uma parte, mas falta alguma coisa, então tem que lançar. Nesse caso, a jurisprudência diz o seguinte, olha, como tem algo para ser homologado, então a Fazenda Pública tinha o dever de já analisar desde o fato gerador. Se não há nada para ser analisado, ou seja, se não houve pagamento algum, ou seja, se não se pagou uma pequena parte, aí você conta pelo 173, inciso 1, porque você tem que dar um maior prazo à Fazenda Pública para analisar aquilo. Porque ela... Desculpa. Porque ela precisaria, aí, realmente de mais tempo para homologar alguma coisa, já que se não tem nada para pagar, não tem nada para ser homologado. Então, a Fazenda Pública precisaria daquele tempo que ela teria para lançar, para só aí, então, se começar o prazo decadencial. Beleza? Beleza. Então, eu quero que você leve para você o seguinte. Se houve pagamento parcial, se houve algum pagamento, sempre isso, se houve algum pagamento, 150, parágrafo 4º. Se não houve pagamento algum, 173, inciso 1. Fechou? Tranquilo, né? Creditamento indevido. Eu quero tratar aqui do ICMS, dos impostos em que a gente pode fazer repercussão econômica, repercussão financeira na cadeia do tributo. O ICMS é um exemplo. O ICMS ele funciona pela sistemática de créditos e débitos. Então, no final do mês, o contribuinte analisa tudo que ele teve de crédito, tudo que ele teve de débito em todas as suas operações comerciais, faz o balanço. E aí ele vai ver se sobrou crédito para compensar no mês seguinte ou se sobrou débito, e aí ele vai ter que pagar. Surgiu uma discussão, então, se quando havia o creditamento indevido, ou seja, o contribuinte ele fazia essa conta de forma equivocada, se aplicava o 150 ou 173. E aí o STJ atualmente não é uma posição pacífica, não tem repetitivo, não foi decidido por sessão. Mas, atualmente, os últimos julgados do STJ têm sido no sentido de que, quando há o creditamento indevido, da forma que eu falei, há, sim, algum pagamento. E se há algum pagamento, mesmo que a menor, se aplica o que eu tinha dito como regra geral. Aplica-se o artigo 150, parágrafo 4º, se conta o prazo decadencial da data do fato gerador. Beleza? Então, as hipóteses de creditamento indevido, o STJ tem se posicionado majoritariamente no sentido de que funciona como um pagamento a menor. Essa não é a tese da Fazenda Pública. A tese da Fazenda Pública é no sentido de que, quando há creditamento indevido, não há aí efetivamente um pagamento, porque a sistemática de créditos e débitos é uma sistemática própria da própria cadeia do ICMS. Não há uma vontade do contribuinte de pagar aquele crédito.
Na verdade, a situação do creditamento indevido, ela reside na própria operação comercial que o contribuinte efetua, comprando e vendendo, comprando e vendendo. No final das contas, ele não está efetivamente pagando tributo, está sim efetuando a sua operação econômico-financeira, sua operação comercial. A Fazenda Pública defende, então, que nesse caso de creditamento indevido, não haveria pagamento algum para ser homologado pela Fazenda Pública, e sim uma situação em que a Fazenda Pública de per si teria que verificar que houve creditamento indevido para que ela glosasse a diferença, e daí então a Fazenda Pública diz, olha, se não tem nada para eu homologar porque não houve pagamento, e sim um creditamento dentro da operação típica e normal que todo contribuinte faz no ICMS, por exemplo, eu tenho que ter o prazo até o final do ano que eu tinha para lançar, para só então, a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte, começar o meu prazo. E aí a Fazenda Pública defende a aplicação do 173, inciso 1. Não temos ganhado no STJ, beleza? Sobre isso tudo que eu disse para vocês, decora a súmula 55 do STJ. Quando não houver declaração, porque a declaração já constitui, o prazo decadencial conta-se exclusivamente na forma do 173, inciso 1, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Nos casos em que não há o pagamento, 173, inciso 1, nos casos em que há pagamento parcial, 150, parágrafo 4º do CTN. Beleza? Uma coisa importantíssima, um julgado interessante aqui do STJ fala o seguinte: quando há o depósito integral de um crédito tributário, e há isso em muitas situações em que o devedor, o contribuinte, visa a discutir esse débito judicialmente, quando ele realiza esse depósito judicial a fim de suspender o crédito tributário, afinal, o artigo 151 prevê o depósito integral como uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e aí eu abro parênteses para dizer para você o seguinte: esse depósito, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ele tem que ser integral em dinheiro. Súmula 112 do STJ, salvo engano, ou é 121, confere para mim aí, 112 do STJ, quase certeza, fala que o depósito para suspender a exigibilidade do crédito tributário tem que ser integral e em dinheiro, beleza? O STJ diz o seguinte: quando há o depósito integral, ao realizar esse depósito, o contribuinte já promove de per si a constituição desse crédito nos moldes do artigo 150, parágrafos do CTN. O STJ entendeu que, ao realizar o depósito, há a constituição do crédito tributário. Beleza? Entendimento interessante para provas de concurso público de procuradoria. Muito importante, porque isso pode colocar a Fazenda Pública numa situação de consumação do prazo prescricional por não observar esse dado aqui. Uma outra situação importante que eu quero trazer para vocês é a seguinte: se houver, esquece o depósito, se houver uma determinada liminar suspendendo a exigibilidade antes da constituição do crédito tributário, é possível que haja uma suspensão da exigibilidade do pagamento de determinado tributo que ainda não foi constituído. O STJ diz o seguinte: olha, a suspensão da exigibilidade não retira da Fazenda Pública o dever de constituir o crédito. Ela pode constituir, ela não pode cobrar. A suspensão da exigibilidade não faz com que a Fazenda Pública esteja impedida de constituir o crédito. Então, em muitas situações, a Fazenda Pública fazia o seguinte: olha, não posso constituir porque tem uma liminar suspendendo a exigibilidade. O STJ foi lá na frente e disse: olha, você não constituiu, você tinha o dever de constituir. Você não podia cobrar, então agora decaiu. Você não pode mais. Isso aconteceu muito, e isso é importante também para a Procuradoria. E é um entendimento que, à primeira vista, parece que seria errado. Mas o STJ disse: olha, suspensa a exigibilidade, está suspensa a possibilidade de cobrar, não de constituir. A Fazenda Pública tem que usar o seu prazo para constituir o crédito e logo em seguida mantê-lo, melhor dizendo, suspenso, para não efetivar nenhum tipo de cobrança. Beleza? Encerramos assim decadência, crédito constituído definitivamente. Vamos tratar agora de prescrição, ajuizamento de execução fiscal. Beleza? Primeiro, o termo inicial para a prescrição de um crédito tributário de IPTU é o vencimento aposto no título RESP 1.116.929. O STJ já decidiu o seguinte, como eu disse no começo da aula. Primeiro, é dispensado o processo administrativo tributário para se inscrever em dívida ativa um tributo sujeito a lançamento de ofício.
Por quê? O STJ considera, primeiro, que se constitui um IPTU e um IPVA pelo mero envio do carnê. O envio do carnê constitui o crédito tributário, passam-se 30 dias, de acordo com a legislação, obviamente, do ente, para pagamento. Passados esses 30 dias, se não houver o pagamento, se não houver nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de liminar judicial, de decisão judicial, passados os 30 dias, o que é que acontece? Constituição definitiva do crédito tributário pelo vencimento. Então, no dia seguinte ao vencimento, surge para a Fazenda Pública a possibilidade de ajuizamento de uma execução fiscal e daí começa o prazo prescricional. Então, isso serve tanto para o IPTU como para o IPVA, por exemplo. Beleza? O termo inicial nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo inicial, se liga nessa, é o vencimento da obrigação tributária declarada e não paga. Se liga, eu disse para vocês que no tributo sujeito a lançamento por homologação, quando há a declaração, já houve a constituição. Só que aí o cara não paga. Eu declarei e não paguei. Está constituído. Quando é que acontece a constituição definitiva? Se eu declarei, eu tenho um prazo para pagar. Eu declarei, devo 1.000. Não paguei nada. Quando é que eu pago esses 1.000? Declarei que devo 1.000, a legislação me diz um prazo, normalmente 30 dias, eu tenho que pagar esse débito em 30 dias. Não paguei o que eu declarei, já está constituído provisoriamente, ou seja, já foi lançado por mim mesmo, autolançamento. E eu tive 30 dias para pagar. Não paguei, constituído definitivamente está o crédito tributário pelo vencimento. Começa a correr o prazo prescricional no dia seguinte ao vencimento, nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarados, mas não pagos. Fechou? O processo administrativo tributário. Quando há um processo administrativo tributário, ele se inicia em regra após o lançamento. Houve o lançamento, o contribuinte tem o direito de recorrer, né, de fazer um recurso administrativo, de fazer uma defesa administrativa, uma impugnação. Se já houve o lançamento, não falamos mais em decadência. Beleza? Não falamos mais em decadência. Mas aí podemos falar em prescrição. Não podemos falar em prescrição porque a prescrição só se inicia da data da constituição definitiva. Então, após o lançamento, esquece decadência, já foi. E durante o processo administrativo, após o lançamento, até a finalização desse processo administrativo, não há prescrição, porque ainda não houve a constituição definitiva do crédito. Fechou? Acabei passando aqui, ó. Fechou, né? Durante o processo administrativo tributário, não há nem prescrição nem decadência. Isso é fácil. Eu já falei para vocês que a interrupção da prescrição tributária, 174, parágrafo único, inciso 1, que se dá pelo despacho, retroage a data da propositura da ação pela conjugação do CTN com o CPC. Isso é uma decisão do STJ tomada no CPC de 73, na vigência do CPC de 73, mas que se aplica tranquilamente ao CPC atual porque as disposições são as mesmas e houve, nesse ponto, continuidade típico-normativa no CPC de 73 para o CPC de 2015 e também não houve nenhum tipo de alteração na Lei 6830, que prevê no seu artigo 1º que, havendo omissão na Lei de Execução Fiscal, aplica-se subsidiariamente o CPC. Fechou? E também aqui a ideia é de que não se pode prejudicar, quando se fala em prescrição, aquele que não está inerte, aquele que atua. Isso é o princípio que você deve conhecer, o princípio chamado da accionata. É o que rege a prescrição. Se considera correndo o prazo prescricional, enquanto aquele que tem o direito de cobrar determinada dívida permanece inerte. A partir do momento em que ele atua, já não há mais aí o curso do prazo prescricional. Beleza? Agora, eu quero tratar com vocês rapidamente sobre o que o STJ decidiu sobre prescrição intercorrente em execução fiscal. Tá? Ponto 1. Execução fiscal serve para cobrar crédito tributário e não tributário. Essa prescrição intercorrente que o STJ decidiu aqui, ela é uma prescrição intercorrente processual. É no processo. É diferente da prescrição que a gente está vendo no CTN. E a que eu estou trazendo aqui, já que eu estou falando de prescrição e decadência, eu resolvi falar dessa, que trata da prescrição intercorrente processual prevista no artigo 40 da Lei 6830. Beleza? Para a aula, abre a Lei 6830 e lê o artigo 40. Desculpa. Se liga na data do julgado. 12 de setembro de 2018. Julgado grande, o julgado mais importante de direito tributário de 2018. 2017, e acho que de 2017 também. 2017 teve aquele lá
da substituição tributária progressiva, no caso do ICMS, que também veremos aqui nas nossas aulas, mas esse eu acho que é mais emblemático, esse mexe com muito processo que está em trâmite aí no judiciário, beleza? Leu o artigo 40, vamos lá. Como o STJ decidiu sobre pressão intercorrente na execução fiscal? Em resumo, bem resumidinho aqui, o artigo 40 fala o seguinte: não localizar o devedor ou não localizar os bens na execução fiscal, há a sua suspensão por 1 ano, depois há o arquivamento por 5, dentro do qual, desses 5 anos, é o curso do prazo da prescrição intercorrente. E aí existiam várias dúvidas de quando que começa o prazo de suspensão, se precisa de decisão judicial, se precisa intimar a Fazenda Pública, se para começar o arquivamento tem que intimar, tem que ter uma decisão, se não tem, por aí vai. Vamos lá. Leia a súmula 314 do STJ, pause na aula, sobe lá no navegador, súmula 314 do STJ. A STJ lançou essa súmula que você acabou de ler e aí não resolveu nada, porque ela não esclareceu, na época, todas essas dúvidas que eu trouxe para vocês aqui, dos marcos temporais. O CJ veio em 2018 e definiu tudo, usou como premissa para julgamento a ideia de que os processos não podem se eternizar. E nem cabe à Fazenda Pública e nem ao juiz, disse o STJ, definir o início desses prazos. Esses prazos foram previstos pela lei, o STJ disse isso, você vai ver que não ficou tão assim igual a lei, mas se atenha ao que o STJ decidiu, tá? A súmula 314 a gente já viu. O que é que o STJ disse? O STJ disse algumas coisas e elas serão as que vão ser cobradas em breve e vai despencar em prova de concurso. Você sabe disso. Você vai ver. Vai cair muito. É o seguinte. O início do prazo de prescrição intercorrente, melhor dizendo, esquece o que eu disse. Não é o início do prazo de prescrição intercorrente, não. O início do prazo de suspensão, dentro do qual não se conta a prescrição intercorrente, acontece, essa suspensão é de 1 ano, beleza? O início desse prazo acontece da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de seus bens. Então, não localizar o devedor, na primeira tentativa frustrada, já começa a correr o prazo de suspensão da data da ciência da Fazenda Pública. A partir do momento em que a Fazenda Pública é cientificada de que não foi localizado o devedor ou bens, na primeira tentativa, certo? No momento em que a Fazenda Pública teve ciência, começou o prazo. Isso foi o que o STJ decidiu quanto ao prazo de suspensão. Quando é que começa o prazo de arquivamento? O prazo de arquivamento começa automaticamente ao fim do prazo de 1 ano. Passado 1 ano de suspensão, que tem como termo inicial a data da ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa de localização de devedor ou seus bens frustrada, inicia-se 1 ano. Encerrado 1 ano, já começa o prazo de prescrição intercorrente, o prazo de 5 anos de arquivamento. O STJ disse que é desnecessária uma decisão do juiz determinando a suspensão ou menção à suspensão na intimação da Fazenda Pública da não localização. Então, a Fazenda Pública não precisa dizer, olha, melhor dizendo, o juiz não precisa despachar dizendo, Fazenda Pública, se manifeste aí sobre a não localização do devedor porque já começou o prazo de suspensão. Não precisa disso. O STJ disse que não precisa. Mas o STJ diz o seguinte, e é isso que deixa meio doido. O juiz deve apenas declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Em que momento ninguém sabe o que tem acontecido já, é que o juiz tem declarado isso lá na prescrição, no momento da sentença, 6 anos depois. Não importa. O STJ disse que o juiz apenas tem que declarar em algum momento que houve a suspensão da execução. Só isso. São irrelevantes eventuais pedidos da Fazenda Pública de suspensão para a localização de bens. Então, se a Fazenda Pública fala assim, suspende um pouquinho, não conta nada, que agora eu estou procurando bem. O STJ falou, a Fazenda, não tem nada a ver. Primeira tentativa de localização do devedor bens, já começou a correr o prazo e esses seus pedidos não interferem em nada, beleza? Então, só tem um requisito para início da suspensão, que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens do devedor. O início do prazo do arquivamento se dá automaticamente, sem necessidade de decisão judicial ou intimação da Fazenda Pública. Beleza? Como é que pode ocorrer a interrupção do prazo da prescrição intercorrente? Só acontece de um modo, se você localizar o devedor ou se você localizar bens. Só acontece nessas situações, ok? Se você localizar o devedor ou se você localizar bens. Tranquilo? O STJ diz o seguinte,
que a citação, a efetiva citação ele fala, né? Então não é exatamente a localização do devedor, porque se você consegue efetivar a citação por edital, que só é possível, segundo a súmula 414 do STJ, quando há o esgotamento das tentativas ordinárias de localização de localização do devedor, você pode citá-lo por edital. O STJ no 1.340.553, que é esse que a gente está analisando, esse RESP, ela diz assim, ó, a citação por edital serve para esse fim aqui de interromper a prescrição sim, beleza? Então se você cumpriu todos os requisitos que basicamente são tentar citar por carta, tentar citar por oficial de justiça e procurar endereços e não localizar novos endereços e daí concluir que o réu está em lugar incerto e não sabido, você pode citar por edital validamente e daí já haver a interrupção do prazo de prescrição ou do prazo de suspensão. No caso de não localização de bens, somente uma efetiva constrição patrimonial é que faz com que se interrompa esse prazo, beleza? Não basta para isso, então, que a Fazenda Pública faça requerimentos de penhora, requerimentos de localização do devedor, porque o STJ falou que, apesar de não haver aí uma inércia da Fazenda Pública, o artigo 40 seria bem claro para o STJ no sentido de que o prazo já estaria correndo e adotando a premissa do STJ de que os processos não podem se eternizar, esses requerimentos não servem para interromper o prazo prescricional e nem o prazo de suspensão, beleza? Agora tem uma situação bem interessante. Já passou um ano, já arquivou, tem 4 anos e 363 dias. A Fazenda Pública vai e faz um pedido, penhora um carro que está no endereço tal. Chega para o juiz analisa, já passou os 5 anos. Defere, e quando defere, se localiza o bem. O executário vai vir e vai dizer assim, quando localizou meu bem, que interrompeu ali, já tinha prescrito, já estava prescrita a coisa. O STJ já chegou nessa ideia e falou assim, nesse caso a gente observa sim, a accionata observa que não houve inação da Fazenda Pública, que dentro do prazo prescricional ela fez o pedido. Então, a efetiva constrição patrimonial ou localização do devedor, seja ela ficta ou real, ou seja a citação por edital ou uma citação normal, ela retroage à data do pedido formulado pela Fazenda Pública e faz com que a prescrição não ocorra e se deu mérito aí à Fazenda Pública de ter atuado antes de ter se consumado efetivamente o prazo prescricional. Quais são as nulidades que podem acontecer? Porque tudo isso girava em torno de uma discussão de nulidade. A Fazenda Pública dizia, é nulo porque não me intimou, é nulo porque não teve decisão, é nulo porque não teve menção à possibilidade de suspensão. E aí o STJ disse, olha, só há uma nulidade. A nulidade é se alguém decretar intercorrente sem ter havido a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de seus bens. Se não houver essa ciência lá atrás, ou seja, antes de começar a suspensão, a nulidade é presumida, o vício, melhor dizendo, o prejuízo é presumido e a nulidade é decretada. Fechou? Qualquer outra falta de intimação, inclusive a do 40, parágrafo 4º, que fala que a Fazenda Pública tem que ser intimada antes de se decretar a prescrição intercorrente para se manifestar, trazendo alguma hipótese suspensiva ou interruptiva, qualquer outra falta de intimação só gerará nulidade se a Fazenda Pública demonstrar que houve prejuízo e houve algum tipo de interrupção ou suspensão do prazo prescricional nessa data. A única nulidade por prejuízo presumido, portanto, é a falta de nulidade ou a falta de intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de seus bens, o que faz com que se inicie, como eu já disse, o prazo de suspensão e daí, em decorrência, automaticamente o prazo de arquivamento no qual se conta a prescrição intercorrente. Fechou? Gente, assim você entendeu prescrição e decadência. Deus queira que você tenha entendido. Meu nome é Leonardo Vieira, sou professor de Direito Tributário aqui do Revisão PGE. A gente se vê, continua se vendo sempre nesses vídeos de Direito Tributário. Espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até mais.